Olá, sejam todos bem-vindos à Jornada Inspiradora. Espero que tudo esteja bem contigo e se não tiver tudo, espero que as coisas possam estar bem dentro do teu interior e que possas realmente ter saúde. Hoje eu quero falar porque é que é muito difícil prosperarmos em África, porque este é o meu continente. Então, muitas pessoas perguntam e dizem que é muito difícil prosperar em África e hoje eu quero passar os insights realmente sobre isso, porque realmente é difícil prosperar em África. Eu falo isso como nativo, né? Então, vamos lá para a explicação direta sobre isso. Por que é muito difícil prosperar em África? Bem, a primeira coisa que realmente faz com que seja muito difícil prosperar em África é a mentalidade. Em África tem-se uma mentalidade um pouco complicada no que toca ao crescimento. Por quê? Porque as pessoas em África sentem medo de crescer. Diferente de outros países, como talvez Brasil, América, que as pessoas sentem medo de fracassar. Aqui as pessoas sentem medo de crescer. Por que as pessoas sentem medo de crescer? Elas sentem medo de crescer porque não querem ser feitiçadas. Ou seja, em África temos uma mentalidade que se você tem sucesso, você vive bem, você tem dinheiro, você tem uma boa casa, uma boa vida, significa que você ou roubou, ou você bajulou, ou você se envolveu com coisas ocultas. Então isso faz com que a mentalidade de crescimento em África não seja algo muito louvável e faz com que as pessoas não queiram mostrar muito crescimento e não queiram assim tanto crescer na vida. A maior parte só quer ter uma vida meio que estável e não aparecer muito. Então nós temos essa mentalidade que faz com que se o indivíduo cresce, a gente acusa. Se o indivíduo não cresce, a gente fala, oh, eu sabia que ele ia fracassar. Então, isso é uma das coisas que faz com que realmente os africanos não consigam prosperar, a mentalidade. Agora, a outra coisa que eu vejo que impede realmente aqui a minha galera de prosperar também é a falta de união. Em África, precisamos muito ser unidos. Realmente precisamos de ser unidos, porque existe muito individualismo em África. É claro que existem união também, mas há muito individualismo no que toca a crescimento pessoal, em gostarmos de ver o crescimento do outro, em queremos apoiar o crescimento do outro. Há uma frase que diz cada um por si, Deus para todos, e aqui isso é muito aplicável. Realmente a mentalidade individualista infelizmente tem tomado conta de vários lugares e isso não tem sido muito bom. E nós vimos isso nas empresas, inclusive nas empresas. Eu sou gestor e eu tenho tido experiências com isso, como líder, como gestor e como inspirador também. Tenho colegas, ok, com o mesmo cargo que eu, que infelizmente nas empresas o que é que eles fazem? Eles bajulam, eles falam mal de um outro colega, eles puxam o saco de um outro colega, eles tentam ver o erro de um outro colega para passar para o chefe, para passar para o diretor-geral, para o supervisor-geral, seja lá quem for, só para ver se essa pessoa cai e ele fica com esse lugar ou esse cargo. Isso realmente é algo que eu vejo que não é algo bom. Isso tem impedido o nosso crescimento, essa mentalidade de individualismo. Agora, a outra coisa que realmente faz com que as pessoas não consigam crescer e ir para um outro nível, elevarmos realmente. O que é que eu posso dizer sobre isso? É até estranho, mas a verdade é que a outra coisa que faz com que a gente não consiga crescer é a educação. Bem, em África a nossa educação não é assim tão evoluída como nos outros países. Nós somos um país do terceiro mundo e realmente a nossa educação, em parte, ela chega a ser muito mais teórica do que prática e a maneira como somos formatados é muito mais sobre memorizar as coisas, não sobre pensar, criticar e filosofar um pouco, ou criar algo disso, ou determinar algo sobre isso, mas é mais sobre repetição. Eu, pelo menos, eu ainda tenho um texto, ok, da quinta classe na minha mente, ou da sexta, se não me lembro, se não me esqueço até. E até um texto sobre isso na minha cabeça, e eu vou falar. É mais ou menos assim, o texto que eu memorizei. O pai do Nizanga é pescador. Ele tem uma chata feita de malfumeira. À tardinha, ao pôr do sol, eles mais os seus companheiros partem para o mar. Levam sal, isca e todas as coisas necessárias para a pesca. Então, tipo, eu tenho esse texto na minha mente, eu não vou falar o texto todo. E realmente isso é algo que eu experienciei e vivenciei. Até tenho uma definição sobre educação laboral. Pelo menos
Eu acredito que uma boa parte das pessoas que estudaram educação laboral, ok? Educação laboral, eles têm isso na mente. E eu nunca entendi. O que é educação laboral era mais ou menos assim. Educação laboral é uma disciplina que nasce na perspectiva de materializar um dos princípios fundamentais da pedagogia moderna, sabe? É uma coisa que, sim, é boa, é real. E isso faz com que, infelizmente, com esse tipo de educação, não conseguimos formar pensadores que consigam criar riqueza e que consigam pegar nesse conhecimento e se transformar. Mas eu digo que estamos a crescer e a evoluir sobre esse aspecto. Mas ainda precisamos de trabalhar mais sobre isso para que nós possamos realmente crescer e evoluir. E a outra coisa que faz com que os africanos não consigam prosperar realmente é a educação financeira. Você sabe, a escola nos ensina a sermos escravos e bons trabalhadores para podermos dar bons resultados aos nossos superiores e enriquecê-los de maneira direta. E essa é a verdade. Então, as escolas ensinam-nos a sermos funcionários, ok? Com a ideia de que a gente vai ganhar um bom salário. A escola não nos ensina a ser independente. A escola não nos ensina a termos educação financeira, a termos autocontrole pessoal, domínio, disciplina, essa coisa toda. A escola não nos ensina essas coisas. Então nós somos realmente ensinados de tal maneira que não conseguimos lidar com o nosso próprio dinheiro. Não temos educação financeira, ok? Não temos, infelizmente. E agora, a outra coisa que consome ainda mais os africanos são os gastos. Olha, se realmente gastar enriquecesse alguém, ou se gastar fosse sinônimo de riqueza, os africanos seriam muito ricos, porque isso é uma coisa que tem influenciado muito, sabe? Gastar, comprar roupas caras ou comprar carros, coisas só para aparecer, sabe? Em África nós temos essa tendência de que quem aparenta é rico ou é muito próspero, mas todo mundo sabe que não é, ok? Então, essas coisas que temos disponíveis como... eu até nem queria tocar nesse assunto, mas há vícios que giram em torno desses jovens, como álcool, drogas, prostituição, coisas assim do gênero, que de qualquer maneira ou de outra chega a atrasar essa juventude para ir para o próximo nível. Eu até não gosto de tocar nesses assuntos, mas esses vícios são tão comuns e tão repetitivos que parece que as pessoas não conseguem dar conta que elas estão presas a isso. Elas nem conseguem sair sobre isso. Então você vê o jovem africano, ele está tentando crescer, mas ele não sabe que em parte ele já foi programado para fracassar. E alguém programado para fracassar, ele vai fazer tudo da maneira errada, por mais que ele queira talvez crescer ou evoluir. Está preso a esses vícios, não ter uma mentalidade de crescimento, não temos uma mentalidade coletiva, não sabemos cuidar do nosso dinheiro. Isso realmente influencia muito no nosso desenvolvimento. Então, se a gente não conseguir lidar com essas coisas, vai ser muito difícil conseguirmos realmente crescer e evoluir, ok? Então nós precisamos de mudar a nossa mentalidade e acreditar que um africano pode realmente ser rico e próspero, e que nós podemos ter uma educação de qualidade, e que nós podemos ter uma mente coletiva, e que nós podemos nos libertar dos vícios, ou podemos ter realmente controle emocional e autodomínio de nós mesmos e de como conduzimos a nossa vida e de como gastamos o nosso dinheiro. Então, esses eram insights que eu tinha que passar para você, e eu espero que você tenha gostado bastante. E deixe o seu comentário aqui no vídeo sobre o que você achou deste vídeo. Gostaria de ver qual é a tua visão. E até lá, fique com Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Meu nome é Batista Ndembo Bernardo. Seja bem-vindo à Jornada Inspiradora.